Hoje eu vou contar tudo sobre o caso de Roberto, que desapareceu enquanto fazia trilha com os amigos. Então bora ver todo o mistério por trás dessa história. Se você gosta de ficar por dentro de todas as notícias que estão em alta, polêmicas viralizadas, bem-vindo ao nosso quadro Jornalismo do Bem. Aqui você fica por dentro de notícias e ainda sai com um aprendizado pra vida. E no caso de hoje eu vou contar o caso de Roberto, que aconteceu, galera, na virada do ano. Eu acredito que todo mundo esteja sabendo desse caso, mas enfim, eu quero trazer todas as perspectivas assim do caso e como que aconteceu ali o caso, pontos muito importantes que nos levam a refletir e que nos traz aprendizado dentro dessa história. Dois jovens decidem fazer trilha na virada do ano. Então Tayane, que é a envolvida no caso, né, de Roberto, ela chama Roberto para fazer trilha com ela na virada do ano. É uma trilha que fica localizada no Brasil, no Paraná. A trilha que eles foram fazer era no Pico do Paraná, lá era um dos lugares mais altos, enfim, uma trilha muito perigosa que, tipo assim, somente para pessoas experientes mesmo em fazer trilha é indicado, porque realmente é um trajeto muito longo. E o previsto ali desse trajeto, que Tayane falou para Rodrigo também que seriam 6 horas para chegar ali no topo da trilha que eles queriam, né, para poder ver ali o nascer do sol, enfim, passar a virada do ano ali. E aí o que aconteceu, gente, no desenrolar? Roberto aceitou ir com ela. Começou com uma mensagem: o que você vai fazer de ano novo? O que você vai fazer de ano novo? Porra. Passar com meus amigos. Eu dou a ideia, né? Tá doido, bora pro Paraná. Ver o último pôr do sol de 2025 e o primeiro nascer do sol de 2026. Topou. Nossa. Na hora. Tanto que ela gravou, né, tipo, vários momentos ali da trilha, do que ela tava levando na mochila, de como tava sendo. Ela gravou momentos. E aí eles levaram ali as mochilas com roupas, águas, suprimentos. Porém, gente, alguns equipamentos que Roberto mesmo tava levando não era preparado para uma trilha naquele tamanho, naquele grau, que era uma trilha muito assim arriscada e perigosa, né? Então assim, a lanterna dele que ele tava levando já não era própria para aquela situação. Para você fazer uma trilha nesse grau de risco, você precisa de equipamento certo, até a lanterna tem que ser a indicada específica para esse tipo de esporte. Aí 10 horas da manhã eles chegam em um ponto, eles estão exaustos, eles ainda não tinham chegado no topo. O percurso que era 6 horas e a Tayane achou que era, na verdade custou muito mais horas, porque já tinham passado 6 horas e ela tava nem na metade do caminho. Ou seja, foi um percurso longo, cansativo, e para quem não tem experiência tanto nesse esporte assim de fazer essas trilhas, realmente bem exaustivo. E aí eles chegaram naquele ponto 3 horas da manhã, tava chovendo muito, tava muito frio. Eles pararam naquele primeiro ponto e encontraram outras pessoas. Tanto que menciona o Fábio, que é um cara experiente em trilhas, e ele tava ali naquele ponto onde Roberto e Tayane chegaram ali 3 horas da manhã. Então o Fábio orienta eles, né, pra poder terminar, enfim, que ele iria com eles até o pico lá, né, e tal. E aí ele orienta, e eles descansam um pouco, e quando dá certo horário eles decidem subir pro pico. Então ali Roberto tá junto com Tayane e mais esse Fábio, e sobem os três. E no caminho para subir pro pico eles encontram ainda mais um casal. Então foram 5 pessoas. Então eles subiram até esse pico, e nessa subida Roberto começou a passar mal. Então ele começa a vomitar, ele começa, enfim, demonstrar, Fábio, né, que é mais experiente, ele menciona em reportagens que o Roberto, ele demonstra sinais de exaustão mesmo, exaustão física. E aí Roberto começa a passar mal, mas mesmo ele passando mal, eles prosseguem a trilha e eles chegam no pico do alto. Então eles conseguem chegar no objetivo, ficam lá por um tempo, e aí chega a hora da descida. E o engraçado dentro dessa história é porque, assim, Tayane, ela, no momento que elas estão subindo o pico, ela decide ir na frente do pessoal. Então ela passa todo mundo e vai na frente, porque ela falou que é o estilo que ela gosta, enfim, que ela gosta de rápido, e vai na frente. E isso, o Fábio fica ajudando o Roberto lá atrás. Depois que eles chegam lá em cima, Tayane e Roberto decidem descer a trilha, né, pra ir embora, e eles decidem descer na frente do pessoal. E aí, beleza, né? Tá, os dois juntos, ok, não, vamos descer então. E aí desce os dois. Só que o que acontece nesse
trajeto aí. Roberto já não tá lá aquelas coisas, já tá passando mal, já tá assim, vulnerável. E eles começam a descer, que era muito arriscado, tinha vários penhascos, bem perigoso realmente. E eles começam a descer a trilha, e é aí que eles encontram, segundo Tayane, 3 corredores de trilha. Então eles passam por esses corredores e Tayane decide que quer terminar a trilha correndo junto com os corredores. Ela falou, não, esse é o meu estilo e eu vou correr. E simplesmente ela foi correr e Roberto ficou pra trás. E assim, gente, isso divide muito opiniões, isso dividiu muito opiniões, tanto que antes de Roberto aparecer, né, gente, porque ele aparece depois de 5 dias, ele fica 5 dias na mata perdido, entendeu? Tipo, depois que ela chega no ponto lá, ela fica esperando pra ver se ele vai chegar e ele não chega, aí o casal que tava lá em cima junto com o Fábio descem a trilha, chega lá e fala assim, cadê o Roberto? E ela fala, não, ele ficou pra trás, enfim, não achou, e o Roberto, eles falaram, a gente acabou de passar por lá, não vimos ele na trilha. Então aí começa que eles acionam a polícia e começa toda a história. Então nisso começa a busca, né, de várias pessoas que se mobilizam para encontrar Roberto, né, a polícia, o corpo de bombeiro, enfim, todo mundo começa essa trajetória de busca e nada de encontrar ele. E ele ficou 5 dias e ele apareceu, ele não chegou a ser encontrado, ele realmente apareceu e pediu ajuda. Ele conseguiu chegar numa chácara em outra cidade depois de 5 dias pedindo ajuda. Gente, ele ficou 5 dias, ele sobreviveu, isso porque ele já estava exausto, vomitando, passando mal, e ele ficou 5 dias sem comer. Ele falou que encontrou uma garrafinha de água e viu um rio, que ele começou a pegar água desse rio e foi o que ele foi se tomando durante todos esses dias. Então ele não se alimentou de nada, ele não chegou a comer nada, assim, porque ele falou que tinha medo de comer as plantas e serem venenosas. Então ele realmente não comeu nada, só ficou com água ali e conseguiu encontrar essa chácara depois de 5 dias. Ele falou assim que quando chegava a noite ele percebia que os grilos começavam a cantar, então ele se abrigava perto de árvores para proteger da chuva, porque foram dias de chuva. Então assim, gente, você imagina só essa situação. E aí, gente, o curioso é que o porquê que divide opiniões, porque assim, Tayane, por que ela abandonou ele? Pô, se você vai numa trilha com uma pessoa, você não espera que seja abandonado, né? Você espera que a pessoa fique com você até o final, né? E na perspectiva dela, não, meu, eu quero correr, eu quero descer, quero terminar logo isso aqui, então eu vou, você que vem atrás. Enfim, essa foi a opinião dela, tanto que ela pede desculpa depois pelo que ela fez, né, por ter abandonado o amigo, né? Foi uma insane, cara, porque imagina só você vulnerável numa mata perdido. E assim, eu acho incrível que até nos momentos que os repórteres vão dar notícia, vão contar, eles falam assim, realmente foi Deus que manteve ali a vida dele, né? Então tem momentos assim que é Deus que mantém, porque se você parar pra pensar como ele conseguiu, como que realmente ele saiu dessa, né? Ele em vários momentos falou, eu só pedi a Deus que me mantesse vivo, que me desse força pra continuar. O aprendizado que a gente tira com essa história é que às vezes a gente toma decisões impulsivas pensando em nós mesmos e acaba deixando de pensar no próximo, e isso pode gerar graves consequências, que foi o que aconteceu com a Tayane. Ela falou assim, eu vou ir porque eu quero terminar logo, enfim, esse é o meu estilo de corrida, mas ela não pensou que ela convidou uma pessoa que estava junto com ela, que talvez era mais, ela mesma chegou a mencionar que ele era mais lento, né, e tudo mais. Então assim, ela pensou nela, ela falou, ela vai conseguir, ela não imaginava o que ia acontecer, né, gente, mas é importante a gente levar isso como lição, né, a gente nem sempre olhar somente para as nossas vontades, para aquilo que a gente quer ou em nós mesmos, mas que a gente possa olhar para o nosso próximo, porque às vezes pode acontecer coisas graves que a gente não esperava e que a gente não desejava, né, para as pessoas, mas que uma atitude diferente nossa poderia mudar tudo, né? Mas assim, e também a gente aprende que a mão de Deus é poderosa e pode estar conosco em todo momento. Então Deus, ele é maravilhoso, guardou a vida ali de Roberto, esteve com Roberto em todo momento. A fé é crucial nesses momentos. Pessoal, esse foi o caso. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.